Oi meninos, como é que vocês estão? Primeiro, eu queria dizer que está com muita saudade de vocês, mas eu espero que vocês estejam em casa, cumprindo isolamento social, para que a gente consiga superar esse problema dessa pandemia logo e volte a nossa convivência de sala de aula, as nossas aulas de matemática. Mas até lá, então vamos começar, né, o nosso estudo com aulas remotas, ou seja, vocês aí da casa de vocês e eu aqui da minha casa. Eu vou gravar algumas videoaulas para vocês, sempre explicando a parte teórica, os exemplos, para que vocês consigam fazer as atividades e a gente consiga ter aprendizado nesse período mesmo longe da escola, tá? Então vou estar à disposição para tirar dúvida nos grupos de WhatsApp. E o nosso primeiro assunto, a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre juros simples. Nós já vimos esse assunto em sala, tanto no 8º ano quanto no 9º ano. É mais uma forma de relembrar. Então eu vou mais uma vez falar um pouquinho da parte teórica e explicar 3 exemplos que vai estar na plataforma, na atividade, vocês vão passar para o caderno bonitinho. Após a parte teórica, vocês vão copiar os exemplos, responder, né, que é o que eu vou fazer nesse vídeo com vocês. E só depois vocês vão para a atividade, que é aí que vocês vão tentar fazer. E no WhatsApp a gente vai fazer os combinados de quando vocês vão me mandar a foto dessa atividade feita, tá? Eu vou anotando, vai valer a nota de vocês, vai valer a presença de vocês, tá? Então retomamos as aulas de uma forma diferente, mas é nossas aulas, tá bom? Vamos lá. Juros simples, eu vou responder os 3 exemplos que tá lá na plataforma para vocês relembrarem e para depois vocês fazerem a atividade. Primeiro exemplo diz assim: calcule os juros simples produzidos pelo empréstimo de R$4.000 sobre a taxa de 3% ao mês durante o item A 4 anos. Então vamos lá. Exemplo 1. Então eu anoto as letrinhas, tá? A fórmula ela tem 4 letrinhas. J indica juros, o C de capital, o I da taxa e o T de tempo. Estão lembrados? E aí a gente vai escrever aqui para nós ver o que a questão tá dando e o que a questão quer que a gente descubra, tá bom? Então vamos lá, ó. J, C, I e o T de tempo. Ele diz aqui que o empréstimo, no caso, foi de R$4.000, então o capital é R$4.000. Então aqui no lugar do C eu coloco 4.000. A taxa, 3% ao mês, então onde tem o I de taxa, ó, 3%. Ao mês a gente coloca assim, ó, A.M, ao mês. Durante o item A, 4 anos. 4 anos. Aqui onde tem juros vamos colocar a interrogação. Então a gente viu em sala que a taxa e o tempo eles devem estar na mesma unidade de medida. Observem que a taxa está ao mês e o tempo está ao ano. Isso não pode acontecer. Então eu orientei vocês que sempre transformasse o tempo, mexesse no tempo. Ou seja, como o tempo está em ano, a gente vai transformar ele para mês, ó. Um ano tem quantos meses? 12, né? Então 4 anos vai ter 4 vezes 12, que vai ser igual a 48 meses. Pronto, ó. Taxa e tempo estão na mesma unidade, então é só ir para a fórmula. J de juros é igual, ó. C, quem é o capital, ó? 4.000 vezes. Quem é a taxa, ó? O I, 3 vezes. Quem é o tempo? 48. E o 100 aqui embaixo, não pode esquecer. Esse 100 facilita demais a vida da gente, porque como em cima está multiplicando e embaixo está dividindo, então eu posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo e eu elimino a divisão que vocês tanto temem. Então agora ficou só uma multiplicaçãozinha e chega ao resultado. Multiplicando 40 vezes 3 vezes 48 vai dar 5.760. E esse aqui é os juros, ó. A gente tem que ficar atento para ver se a questão está pedindo o valor dos juros ou do montante, tá? Nesse caso aqui, ele está pedindo, ó, calcule os juros. Então, a gente termina aqui. Se fosse para calcular o montante, a gente ainda iria juntar aqui, ó, o capital mais os juros, tá? Vamos ao item B, desse mesmo exemplo. Item B, por 8 meses. Os dados são os mesmos, ó, só que agora o tempo, ao invés de 4 anos, é 8 meses. Então, vamos à fórmula. Ó, o capital é 4.000
vezes a taxa continua sendo 3, só que agora o tempo é 8 meses. Como a taxa está ao mês e o tempo também está ao mês, nós vamos colocar na fórmula. E coloca o 100 aqui embaixo. E agora resolvendo, mais uma vez eu posso cortar, ó, 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo, multiplicando 40 vezes 3 vezes 8, então a gente vai ter um total de 960, e isso aqui é os juros do período, ok? E o item C, o tempo está em dias, 36 dias, a taxa está ao mês, então eu vou ter que transformar dias em meses. Como é que a gente faz isso? Um mês tem quantos dias? 30, né? Então a gente vai fazer assim, ó, 36 dias, que no caso é o que a questão está dizendo, dividido por 30, a gente vai chegar a um valor de 1,2 meses. Então 36 dias equivale a 1,2 meses, certo? Então quando você quiser transformar dia em mês, divide por 30. Vamos à fórmula. Juros é igual. O capital é 4.000, a taxa é 3 e o tempo agora é 1,2. Bota o 100 aqui embaixo, então os juros vai ser igual. Corta 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo, multiplicando 40 vezes 3 vezes 1,2, vai dar 144. E esse é o juros. Então, a questão ela falava de um empréstimo de R$4.000 com uma taxa de 3% ao mês e ela falava em 3 períodos de tempo diferentes. Se eu pegasse esse empréstimo para me pagar com 4 anos, que é o item A, eu pagaria um juros de 5.760. Se eu pegasse esse empréstimo por apenas 8 meses, eu pagaria um juros de R$960. E se eu pegasse esse empréstimo por 36 dias, ou seja, 1 mês e 6 dias apenas, eu pagaria R$144 de juros, ok? Exemplo 2. Depois vocês podem voltar ao vídeo e rever, caso tenha ficado alguma dúvida. Uma pessoa aplicou um capital de R$5.700, então vamos aqui as letrinhas, ó, J, C, I, T. Pronto, então já começa dizendo o capital, ó, R$5.700, a uma taxa de 2% ao mês, ó, 2% ao mês, AM, ó, A.M, por um período de 14 meses. Aí ele pede qual o montante dessa aplicação. Olha, ele pede o montante. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular os juros. Depois, ó, o que é o montante? Ó, é o capital aplicado mais os juros, tá? Então, calculo os juros, depois eu somo com o capital e eu vou ter a resposta da minha questão. Muito cuidado, que na avaliação pode ter pegadinha. Juros. É o capital investido, que é 5.700, vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo 14. Não precisa me preocupar, porque a taxa está ao mês e o tempo está em mês. Ó. Pronto, só jogar na fórmula, certo? Não esquece do 100 aqui embaixo. E agora, corta aqui esses dois. Então, eu vou ter o que os juros vai dar 1.596. Isso. 1.596. Só que a minha questão não pede os juros, ela pede o montante. Então, montante é igual ao capital, ó, que é 5.700, mais os juros, que é 1.596. Então, o montante, que vai ser a resposta final da nossa questão, vai ser R$7.296. Ok? Então, prestem atenção quando a questão está falando só dos juros e quando ela está falando do montante. Agora eu vou limpar aqui esse lado do quadro para a gente fazer rapidinho o exemplo 3. Pronto, exemplo 3. Determine a que capital. Ó, vamos às letrinhas e ver o que a questão está dando e o que ela está pedindo. Capital, então já começa com a interrogação aqui, ó, o que eu vou ter que procurar. Emprestado durante 5 meses, ó, tempo 5 meses, a uma taxa de 4% ao mês e rendeu uns juros de R$2.000. Então, vamos aqui entender a questão. Ele aplicou um capital X, ele não disse quanto é esse capital, ele quer que a gente descubra,
Ele disse o quê? Que esse capital foi aplicado a uma taxa de 4% ao mês, durante 5 meses, e ele rendeu um juros de R$2.000. Dessa forma, a gente consegue calcular o capital. Vamos à fórmula. Ó. Juros é igual... Eu vou logo substituindo direto. Ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo dividido para 100. Eu só não tenho C, ó. Eu tenho juros. Quanto é os juros? Ó? 2.000, que é igual o capital. Repito, porque eu vou encontrar ele, né? O I, a taxa é 4. É 4 mesmo? É. O I é 4 vezes o tempo, que é 5. Ó, taxa tá ao mês, tempo tá ao mês. Tranquilo, vamos pra fórmula. Isso aqui sobre 100, não esqueça o 100. Aqui, pessoal, a gente vai fazer uma regrinha de 3, ó. Produtos extremos, produtos meios, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 5 é 20, 20 vezes C é 26. A gente sabe que a regrinha de 3, quem tá aqui é o 1, né? Então, ó, 1 vezes 20C é 20C. 100 vezes 2.000. Vamos primeiro só juntos, igual eu ensinei vocês. Multiplicação com zeros, ó. 1 vezes 2 é 2. E agora conta os zeros, ó. Aqui tem 3 e aqui tem 2. Então, eu tenho um total de 5 zeros, ó. Eu fiquei com 200.000, ok? Agora, ó, quem tá multiplicando vai pro outro lado, dividindo, né? Operação inversa. Então, eu vou ter 200.000 dividido por 20. Dá pra cortar só um zerinho? Então, meu capital vai ser 2 dividido para 2 é 1. Quantos zeros sobrou? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o capital invertido foi R$10.000. Ok? Regrinha de 3. Reveja, volte o vídeo, reveja novamente para ver como foi feito. E agora vocês vão copiar as 5 questõezinhas que eu deixei na atividade no site da escola. Copiar, responder bonitinho, depois vão me mandar a foto. Eu vou no WhatsApp dizer pra vocês o prazo que cada turma tem pra me mandar, tá? Então, é isso, nossa primeira aula. Espero que tenham aprendido. Até a próxima. Beijo da tia.